Olá, seja bem-vindo à disciplina Estratégia Empresarial. Nessa aula, vamos dar continuidade ao tema Planejamento e Estratégia, parte 2. Relembrando os processos do planejamento estratégico. Falamos na aula anterior sobre o processo de definir o negócio e a missão da empresa. Falamos também sobre a definição dos objetivos específicos. Nessa aula, vamos falar sobre as estratégias de implantação. Vamos iniciar a partir daqui. Antes de entrar propriamente nas estratégias de implantação, eu quero falar um pouco a respeito das vantagens competitivas. Vantagens competitivas são atributos que fazem um produto, serviço ou empresa ter a preferência dos seus consumidores, tornando-os superiores aos seus concorrentes. Existem algumas vantagens competitivas muito importantes. A primeira é a qualidade do projeto. Refere-se à adequação total do produto ou serviço ao mercado a qual está direcionado. Eficiência e baixo custo nas operações. Refere-se à otimização total dos recursos e à ausência de desperdícios. Outra vantagem competitiva muito importante é a inovação, que refere-se à pesquisa e desenvolvimento de produtos e novas soluções, que podem ser novas para o mercado ou até mesmo novas para a empresa. Outra vantagem competitiva é o pós-venda. O pós-venda refere-se ao apoio e assistência técnica que a empresa presta aos seus clientes. Implementação da estratégia. O planejamento de uma estratégia é uma cadeia de meios e fins. Para ser colocada em prática, a estratégia desdobra-se em outros planos e meios, que se desdobrarão em outros objetivos, e assim sucessivamente até que os objetivos sejam alcançados. Os principais meios para a implantação de uma estratégia são a consolidação da estrutura organizacional da empresa, o planejamento das áreas funcionais, a gestão das políticas empresariais, a criação de planos operacionais e a gestão de projetos. Vamos ver cada um nos próximos slides. Vamos falar um pouco sobre a consolidação da estrutura organizacional da empresa. A estrutura da empresa, desenhada no organograma, com suas unidades de negócios e áreas funcionais, é o retrato da estratégia. Mostra suas prioridades. O organograma mostra as áreas em que a empresa está atuando e as formas de lidar com o mercado e com os clientes. A descrição dos cargos reflete as atividades que as pessoas devem executar, orientadas pelas políticas e pelos planos operacionais. Vemos aqui uma estrutura organizacional através de um organograma, onde podemos verificar que é uma estrutura verticalizada, onde existem alguns níveis de hierarquia. Temos aqui o CEO, temos os diretores e os gerentes de cada área operacional. Esse é um exemplo da estrutura organizacional de uma empresa e de como ela pode ser organizada. Planejamento das áreas funcionais. Os planos de ação são desenhados e executados pelas áreas funcionais da empresa. A produção, financeiro, marketing e vendas. Dentro de cada área funcional, as pessoas realizam as ações planejadas a partir dos recursos que eles têm disponibilizados. Temos aqui um exemplo de planejamento das áreas funcionais. Podemos citar a área de produção, a área de marketing, que funcionam como áreas funcionais de fim. Também podemos citar as áreas funcionais de meio, que são a administração financeira, a administração de materiais, a administração de recursos humanos, a administração de serviços e a gestão empresarial. Essas são exemplos de áreas operacionais que podem ser criadas em uma empresa. Políticas. As políticas, elas vão orientar as pessoas, as atividades e as decisões dentro da organização, para que as estratégias sejam realizadas. Elas garantem o compromisso da organização com a equipe, com os clientes, com os fornecedores, com o governo e até mesmo com seus concorrentes.
As políticas empresariais definem as regras de relacionamento e conduta em todos os aspectos da atuação da empresa. Vejamos alguns exemplos de políticas. Políticas ambiental e de sustentabilidade, política de comunicação, política de gestão de pessoas, política de gestão financeira e também políticas sociais. Essas podem ser implantadas em uma determinada organização. Planos operacionais. Planos operacionais são instrumentos para a implementação das estratégias. Eles são ferramentas para a tomada de decisão sobre o que fazer e como fazer. São exemplos de planos operacionais: orçamentos gerenciais, planilhas de controle, normas e procedimentos, cronograma, tabelas de cargos, salários e de promoções. Vamos falar um pouco agora sobre os projetos. Projetos são atividades temporárias com começo, meio e fim, com o objetivo de oferecer um produto singular. O resultado de um projeto pode ser uma nova fábrica, um conceito, um novo design, um sistema ou até mesmo um evento. Bem, falamos sobre as estratégias de implantação. Agora vamos falar um pouco sobre o acompanhamento e controle da estratégia. Após implementar ou executar as estratégias, vem a fase do acompanhamento. E nessa fase devem ser realizadas algumas ações. Monitoramento seria a ação de acompanhar os dados e informações da empresa. Controle seria o ato de comparar os dados com os objetivos almejados. Avaliação dos indicadores de desempenho. Esses indicadores vão ajudar a verificar a conformidade e o alcance das metas estabelecidas pela empresa. Análise das oportunidades e ameaças do mercado. Aqui podemos citar a ferramenta da matriz SWOT, pois apenas os números eles não são suficientes para a tomada de decisão. Muitas vezes, a empresa precisa também analisar o ambiente externo e o seu comportamento, para que ela possa direcionar sua estratégia rumo aos seus objetivos. Conclusão e reinício do ciclo. Percebemos que a administração estratégica é um processo contínuo e que os sistemas, tanto internos quanto externos, são dinâmicos e os desafios são constantes. Ou seja, a empresa ela sempre precisa se adaptar. O controle ele pode indicar que a estratégia está funcionando bem se os objetivos forem atingidos. Um desempenho aquém dos objetivos pode demonstrar falhas na estratégia. Seja quais forem os resultados, o processo de controlar e avaliar a execução da estratégia é o ponto de partida para a revisão e reinício de todo o processo do planejamento da estratégia. Bem, finalizamos o tema Planejamento e Estratégia. Se você tiver dúvidas, utilize a ferramenta Fale com seu tutor. Uma ótima semana de estudos a todos!